Olá a todos, estamos aqui com o José Luís Pereira, diretor de programa de Cabo Delgado, que está connosco de Pemba, não é, José Luís? Correto, correto. Bem-vindo e vamos entrevistar aqui o José Luís, agradecemos desde já por estares aqui connosco, vamos entrevistar o José Luís para esclarecer um bocadinho a situação que vivemos atualmente em Cabo Delgado e poder esclarecer aqui um pouco os nossos padrinhos que nos vão ouvir sobre a situação e de que forma é que isso tem impactado o nosso trabalho no terreno. Margarida, se calhar passo-te a palavra. Obrigada. Olá, Zé Luís. Olá, Margarida. Olá, Sofia. Olá, padrinhos. Aqui José Pereira de Pemba. Zé Luís, relataram-nos novos conflitos no dia, se não estou em erro, no dia 5 de junho, numa comunidade a cerca de 30 quilómetros de Silva Macua, se não estou em erro. O que é que tu nos podes contar aqui, como é que as pessoas estão a viver esta nova onda de conflitos e de ataques na província? Muito obrigado a ambas e a todos os padrinhos que nos escutam. Quero vos dizer que há factos, que é verdade sim, que Ancoabe, o coração da província de Cabo Delgado, o distrito de Ancoabe, sofreu ataques. Esses ataques trouxeram problemas, sim senhor, mas no meio dos ataques dos insurgentes também apareceram oportunistas. O governo confirma, sim, que houve ataques, houve pessoas que foram mutiladas, houve pessoas que foram degoladas, mas no meio desta situação apareceram oportunistas que foram queimando casas das pessoas para se aproveitarem da situação, deitarem culpa aos insurgentes e poderem saquear os bens da população. Mas claro que a população não lhe interessa ser o insurgente, ser o bandido. O que elas querem é paz e estabilidade. Então, neste momento, apesar da situação estar mais ou menos sob controle, vive-se um clima de medo, um clima de insegurança, um clima de incertezas, porque as pessoas querem voltar às suas casas. Então, quando aconteceram os primeiros ataques na região de Ancoabe, por exemplo, nós temos escolas em Mahera, temos escolas em Silva Macua. Aquela comunidade de Mahera e Silva Macua abandonaram as suas escolas, abandonaram as suas aldeias, indo refugiar-se em locais mais seguros. E como a mensagem boca a boca flui rapidamente, ao chegar a mensagem a Impire, em Tutuepe e Miese, as populações ficaram com medo e eu salvo-se quem puder, e muita gente acabou vindo a Pemba, outros foram para Nampula, outros foram para Macomia, ou seja, foram procurar locais seguros. De tal maneira que se criou uma situação um pouco tensa, porque ninguém contava com esses deslocados e não estava nenhum campo de reassentamento preparado para os receber, de modo que essas pessoas acabaram ficando em casa de amigos, em casa de familiares, não permitindo um controle exato de quantas pessoas realmente foram afetadas. O que nós sabemos é que a rede escolar em Ancoabe, Mituge, Micufe, a nossa rede escolar foi afetada. Mais de 90% dos alunos praticamente abandonaram a escola. E no que diz respeito a nós, por exemplo, na EPC de Salue, foram afetadas cerca de 1.662 crianças, na EPC de Impire, 2.355 crianças, em Maera, 1.134 crianças, em Miese, na primeira etapa, 1.161 crianças, em Goma, 875. Embora a vida retorne um pouco à normalidade em Miese e em Goma, o mesmo não podemos dizer de Salue e Impire. E de que forma é que esta situação está a transformar também o vosso trabalho diário, o trabalho da equipa?
É assim, nós, entanto que ELPO, priorizamos muito o contacto permanente e diário com os nossos colaboradores e os nossos diretores de escola. É por isso que nós temos uma informação diária do que é que realmente se passa. E estabeleci um acordo com os meus animadores e diretores. Todos os dias, às 8 da manhã, tem que me dar, até às 8 da manhã, tem que dar o ponto de situação do que realmente está acontecendo. Neste momento, temos um animador que saiu com os seus familiares, é verdade, veio para cá, mas ontem mesmo foi a Maera para me poder dar uma situação real do que é que lá está a acontecer. Tenho contato também com as autoridades tradicionais, autoridades locais, que nos têm dado o reporte diário do que é que realmente está a acontecer. Por isso é que nós falamos sim, ainda temos situação em Mahera, temos situação em Silva Macua, em Impire, mas já no caso concreto de Miese, que estava mais ou menos a 30 quilômetros de Pemba, e em Goma a vida começa a retornar à sua normalidade. Portanto, através do telefone, através das mensagens, nós conseguimos manter a equipa coesa e unida. José Luís, isso quer dizer que têm conseguido contactar com sucesso os animadores das comunidades? Com exceção de um animador nosso, o Zito, que está incomunicável, mas eu sei que neste momento o Zito está em Panda, porque os colegas me informaram que ele fugiu com a família e, portanto, foi muito difícil fazer o contato com ele. O Zito é o que mais me preocupa neste momento, mas sei que ele está bem, ele, a sua filha está bem, porque os outros colegas conseguiram contactá-lo. Por isso é que eu digo, o fato de termos uma rede de informadores, graças à telefonia móvel, permite-nos ter o ponto de situação do que realmente acontece em cada uma das comunidades. Por isso, por exemplo, quando soubemos que em Miese a situação já estava mais ou menos tranquila, não tivemos nenhum problema em irmos para lá e fazermos a campanha do Moçambique, por exemplo. Então, quero dizer, é verdade que existe um medo, não vou mentir, nem quero escamotear a verdade, é verdade que existe alguma incerteza, mas também é verdade que há um esforço que as autoridades locais aqui estão fazendo para garantir a livre circulação de pessoas e bens, sobretudo nesta região central de Anquabe, e a vida começa paulatinamente a retornar à sua normalidade. Se me perguntar, mas 90% das escolas ficaram praticamente desertas. Sim, é verdade, isto tem implicações. Nós sabemos que, tecnicamente, o segundo trimestre, tecnicamente falando, está perdido. Tecnicamente falando, o segundo trimestre está perdido. Mas nós temos um terceiro trimestre em que, se as autoridades de educação adotarem uma espécie de plano Marshall, podem conseguir recuperar, não com aquela eficácia, mas podem conseguir recuperar o tempo perdido. Mas para tal, é necessário que a população aceite voltar aos seus locais de origem. E neste momento os nossos animadores estão a tentar fazer contactos. Por exemplo, os que estão em Pemba, eles como se conhecem, estão a tentar contactar a eles para ver se nos mandam as cartas, né? Porque acreditamos que os padrinhos querem saber o que é que se passa com os seus afilhados e nós estamos a fazer um esforço neste sentido. Portanto, aqueles que estão em Pemba, os animadores de Pemba estão a contactá-los para saber onde é que estão e poderem dizer alguma coisa, e penso eu que os próximos tempos serão tempos de esperança. Mas isso quer dizer que não se conseguiu que todas as crianças, não é, tendo em conta que as escolas estiveram fechadas, escrevessem carta aos padrinhos? Conseguimos algumas cartas, portanto, temos algumas cartas escritas e vamos mandar, penso que algumas já foram chegando, mas nós gostaríamos que fossem todos os afiliados a escrever. Por isso é que nós recomendamos para aqueles que estão em Pemba, estão em Chiuro ou em Macomia, se tem lá, se sabe onde é que estão os seus alunos, contactarem e ver o que é que nos podem trazer. Quer dizer, nós acreditamos que com o esforço dos animadores, alguma coisa pode ser feita. E sabemos como é que estão estas crianças e as suas famílias? Neste momento é aquilo que eu dizia, como as famílias estão dispersas, estão espalhadas um pouco pelos distritos. Estou a falar de Pemba, estou a falar de Macomia, estou a falar de Chiuro, outros estão em Nampula. É muito difícil ter uma informação fiel, mas é possível
Com os contactos, nós temos que saber quem está, pelo menos para o grupo que está em Pemba, é possível fazer-se o contacto. Agora, por exemplo, está chegando um animador de Impire, que me vai dar o ponto de situação real do que está acontecendo em Impire. Porque, como eu dizia, o medo fez com que a população já abandonassem os locais. É o medo, é a incerteza. Mas a situação está calma. Zé Luís, e neste momento as escolas, a escola de Silva Macua, de Impiri, de Ngoma, Maera, já estão abertas ou continuam fechadas? Ngoma abriu esta semana, Mieve abriu na semana antepassada, por isso é que fomos lá trabalhar. A Impire, não tenho informação essa que vamos trazer agora, mas a última informação que eu tinha é que ainda não tinha nada acontecido. Eu, por acaso, fiz uma viagem até a ilha de Moçambique e interessante, o que é que eu notei? Nas zonas onde houve ataque direto, a vida retorna à normalidade. Nas zonas que ouviram que houve um ataque, que é o caso de Impire, a vila está abandonada. Quer dizer, isto mostra que realmente há uma incerteza no seio das nossas populações. Mas é facto que elas abandonaram as aldeias, estão vazias. Se nós falarmos mesmo em situação real, Anquabe, a grande parte das aldeias de Anquabe estão desertas. Isto aí é um facto. O mesmo que Metuge. Grande parte das aldeias aí da zona de Metuge estão desertas. É um facto. E as pessoas foram procurar lugares seguros. Porque vamos perguntar, mas vocês, como é que vocês estão aí? Como é que estão a trabalhar? Olha, primeiro é preciso ter fé. É preciso ter muita fé. É preciso gostar daquilo que nós gostamos de fazer, que é apoiar o próximo. E é preciso acreditar que uma boa comunicação, uma boa mobilização ajuda-nos a manter, ajuda a manter a chama viva. A chama da solidariedade, a chama da amizade. E por que não? O nosso objetivo é sempre ajudar as nossas crianças. Obrigada por estares aí, não é? Representar a ELP nesse trabalho difícil numa altura tão complicada e por também vocês, que de certeza que sentem medo, não saírem dos locais onde estão para continuar a levar essa esperança que falavas há pouco às crianças e às famílias. E tendo em conta esta pouca afluência na escola e os alunos que não estão presentes na escola e nas comunidades, que perspectivas é que podemos ter para o próximo ano letivo? Neste momento, o nosso segundo trimestre está totalmente comprometido. Portanto, este trimestre que termina agora em julho, tecnicamente está perdido. E é preciso pensar-se no terceiro trimestre como é que se pode fazer. Eu, por exemplo, a minha experiência me diz que se os grupos de disciplina sentarem-se e pensarem seriamente o que é que se pretende para cada classe, é possível minimizar essa situação. Por exemplo, para o primeiro ciclo, quais eram as competências básicas para o primeiro ciclo? E no terceiro trimestre, trabalhar-se mais as competências básicas. É possível, mas condição sine qua non. É necessário que os alunos regressem à escola. À escola, claro. Temos que usar estratégias como lanche escolar, como entrega de material didático, depois como aproxima-se o tempo da colheita, já está a imaginar. Zé Luís, temos aqui uma outra pergunta. Como é que se constrói a esperança numa equipa, por um lado, e em comunidades que vivem em paralelo com estes conflitos e com estes, como é que tu lhes chamaste, com os oportunistas que estão aqui a criar instabilidade nas comunidades, em todas as comunidades e nestas em particular onde a ELP trabalha? Eu vou falar pela minha experiência de como é que eu tenho resolvido. Geralmente, quando o dirigente, o homem, a cabeça da organização, vai ao terreno e trabalha diretamente com a população, só o facto de estar lá a figura do líder da organização já é motivo para as pessoas acreditarem em qualquer programa positivo. Nós não podemos ter medo de ir aos locais onde as coisas estão a acontecer, entre aspas, que é para transmitir esta segurança, para transmitir esta mensagem positiva, que apesar deste clima,
é possível fazer-se alguma coisa. Portanto, a liderança é muito importante nestes aspectos. Depois, colaboração. É preciso existir um espírito de colaboração entre todos. E é nesta altura que eu não gosto muito da palavra chefe, não gosto muito da palavra diretor, mas eu gosto muito da palavra colaborador, que é para mostrar que se estivermos todos juntos e pensando no mesmo ideal, nós podemos ultrapassar barreiras. E, sobretudo, comunicação. Uma comunicação permanente. Ajuda a criar este espírito de equipa, este espírito de grupo. Um simples olá para a diretora da escola, vocês não imaginam o efeito, o que é um simples olá. Olá, diretora, como é que está o dia hoje? E ela vai dizer, olha, como é que você tem muitos alunos e os teus professores não estão aqui na escola? Se me perguntar se eu tenho medo, sim, senhor, eu tenho medo, não vou negar. Mas também tenho fé e eu acredito que é possível, sobretudo em lugares onde é possível trabalhar, fazer-se qualquer coisa, desmistificar um bocadinho esta coisa de que nada é possível. A vida está cheia de obstáculos, está cheia de desafios. O importante é saber ultrapassar esses obstáculos, esses desafios. E espírito de equipa, porque entre nós, os colegas, temos que nos apoiar. Uns são mais fortes, outros são mais fracos, outros, quando pensam no ataque, já pensam em desistir, outros levantam logo a mão. E nós temos, olha, você levanta a mão. E nós que ficamos aqui, nós também não podemos levantar a mão. Vamos juntos na luta. O importante é ter fé, é ter confiança, é acreditar que o amanhã é sempre melhor que ontem. Obrigada, José Luís. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por nos ajudar aqui a esclarecer um pouco os padrinhos sobre a situação. Obrigada pela tua disponibilidade e mais uma vez por estares aí nesse trabalho árduo. Nós estamos aqui exatamente... Eu não vos contei um segredo. Então. Já repararam muito bem no lema da ELPO? Já conseguiram aprofundar este lema da ELPO? Mostra-nos o teu ponto de vista. O nosso mundo é humano. Diz tudo. Este lema, se nós o lermos com muito cuidado, dizem o que a ELPO é efetivamente. O nosso mundo é humano. Portanto, eu acho que isto é o mais importante. O resto, o nome já o diz, é o resto. Luísa, obrigada. Obrigada. Bom trabalho. Um beijinho. Aquele abraço. Beijinho. Um abraço grande. Obrigada. Estamos juntos. Obrigada.